Amém, amém, amém. Amém. A paz do Senhor, a paz. A paz. Vamos compartilhar uma palavra hoje que está lá em Mateus, no capítulo 26. A paz para o pessoal da internet também, você que está nos acompanhando aí de casa. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Eu vou falar de uma das palavras mais formadoras de caráter da Bíblia, das experiências, um dos modelos de Cristo, exemplos que Ele nos dá para a nossa jornada, que nos vai levar à imagem perfeita dEle. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu tenho aprendido com Jesus que Ele é o nosso melhor modelo a respeito do que nós devemos ser e do que nós devemos nos tornar. Jesus é um homem de processos. Ele é um homem que nos ensinou a processar a nossa jornada. É como se fôssemos uma semente. No momento em que recebemos uma palavra, nós nos tornássemos uma semente que vai sendo gerada, que vai sendo regada, que às vezes tende a morrer, e ele vem e planta de novo, e essa semente, ele vai cuidando dessa semente até que ela se desenvolva de uma vez e vire uma árvore. E o modelo a respeito desse processo está em toda a Bíblia, com relação a Jesus. Jesus passou por todas as etapas até chegar no momento em que ele foi crucificado, foi morto, ressuscitou e nos conferiu vida e derramou sobre nós a sua graça. Mas o que eu quero dizer a respeito disso é que no momento em que nós começamos uma jornada, ou melhor, no momento em que Deus escolhe algo para nós fazermos uma missão ou um objetivo a ser alcançado, existe um ponto de partida e existe uma chegada. Nesse intervalo, acontecem muitas coisas com o objetivo de nos formar, de nos moldar, de nos fazer parecidos com Ele até esse ponto final. E nessa etapa, nessas etapas, nessa trajetória, nós vamos sofrer algumas coisas, nós vamos nos alegrar, nós vamos sorrir, nós vamos chorar, nós vamos principalmente perder muitas coisas. Porque nós adquirimos muitas coisas que o Pai não nos deu e não construiu em nós. Muito bem, no início dessa jornada, eu digo sempre que esse início começa com uma palavra. E não foi diferente com Jesus. A diferença era que Jesus era a palavra.
Ele era a própria palavra. E lá ainda em Gênesis foi falado, foi profetizado que o filho da mulher se manifestaria e pisaria a cabeça da serpente. Lá no Jardim do Éden ainda, quando Adão caiu. Jesus veio, o tempo passou, Jesus nasceu e ele começou a viver na terra o seu processo. Nós precisamos ter em mente que nós vivemos processos. O objetivo do Pai, ao nos chamar e nos entregar uma palavra, é cumprir um processo, que através desse processo nós vamos nos tornar em alguma coisa. E o modelo de Jesus está aí na palavra para nos confirmar e para nos mostrar isso. Lá no Salmo 105, versículo 19, a palavra fala a respeito de José. Eu não vou pregar sobre José, é só algo que esse salmo chamou a minha atenção. Quando o salmista fala a respeito de José, 3 ou 4 versículos, ele diz que José recebeu uma palavra e ele foi vivendo a sua jornada até que chegou o dia dele ser provado pela palavra que ele recebeu. Então nós achamos muito bonito quando alguém diz que tudo começa com uma palavra. Deus nos entrega uma palavra para chegar no fim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus também mata. A vontade de Deus, o objetivo principal da vontade de Deus na nossa vida e porque nós temos a natureza de Adão, é nós morrermos. E Jesus, então, fazendo um paralelo com esse versículo de Salmo, que eu achei muito interessante, ele recebeu uma palavra da qual ele era a palavra, ele era o verbo. E ele se fez carne, habitou entre nós e começou a viver a sua jornada. Com 12 anos vai até o templo, já ensina com autoridade, os anos se passam, até que chega o dia dele se manifestar. É reconhecido por João Batista, é batizado, ouve do seu pai, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e começa o seu ministério. E nesse ministério, ele mostra para nós todas as intempéries, alegrias e tristezas, sim, porque eu imagino como deve ter sido difícil para Jesus, sendo ele quem era, viver no meio de homens incrédulos, homens que o tempo todo ele tinha que falar sobre a sua pequena fé, homens que ele tinha que convencer a respeito do reino dos céus, mas também ele viveu muitas alegrias quando ele curava, quando ele salvava pessoas, quando alguém entendia a sua mensagem. Mas Jesus também se irou nessa jornada. A palavra nos diz que ele se irou, a palavra nos diz que ele chorou, a palavra nos diz que ele olhou para Jerusalém e sentiu pena de Jerusalém, misericórdia. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas aqueles que te foram enviados. Jesus foi apedrejado por um grupo que não o aceitou, mas ele tinha uma palavra para cumprir. E tudo, eu imagino que aquele tempo, o tempo em que ele viveu, escolhendo os discípulos, a igreja sem teto. Jesus criou uma igreja sem teto e sem parede, que se movimentava em corpo. Era o próprio corpo se movimentando na terra. E eu imagino a alegria dele em poder se sentar no chão, em poder ensinar no meio de pecadores e poder fazer coisas que os fariseus não estavam aptos para fazer. E as suas fortalezas não permitiam que fizessem. Eu imagino a alegria dele poder ir a lugares que outras pessoas não tinham coragem de ir e tocar em pessoas que outras pessoas não tinham coragem para tocar, como pessoas leprosas, a mulher do fluxo de sangue e tantos outros casos mais. Eu estou aqui pensando como foi esse período de Jesus na terra, esses 3 anos ministeriais. Eu não estou nem falando dos anos que antecederam esse tempo, mas eu estou falando dos anos ministeriais em que ele pôde andar com homens que eram muito diferentes dele. Aqueles homens eram muito diferentes de Jesus. Eu imagino que Jesus olhava para eles e via uma distância tão grande, mas o seu trabalho
era levá-los para onde ele estava, para o lugar espiritual de entendimento que ele estava. E eu fico imaginando o que Jesus sentia quando ele via a alegria de uma família ser restaurada, como a família de Lázaro. Aquela mãe que tinha o seu filho já dentro do caixão para ser enterrado. A outra que a filha estava endemoniada e tantos outros milagres que Jesus fez. Eu fico imaginando a alegria dele, é a alegria que nós sentimos quando fazemos determinadas coisas e vemos algum resultado. Eu imagino que a alegria que deve ter sido estar naquela tribo de índios. Eu imagino quando você fala da palavra. Eu imagino não, eu vivo isso, né? Mas eu estou imaginando aqui a experiência do outro, que eu ainda não estive numa tribo indígena. Mas a alegria que nós sentimos nessa jornada é a mesma que Jesus sentiu, assim como os sentimentos de rejeição. Imagina Jesus sendo rejeitado pelos seus concidadãos, pelo povo de Nazaré, pelos seus vizinhos e não aceitando ele. Isso tudo são coisas que nós sentimos nesse período em que recebemos uma palavra até chegar no fim dessa palavra. E vai chegar um dia que nós vamos ser provados pela palavra que nós recebemos. Vai chegar um dia que é a prova real daquilo que nós aprendemos nessa jornada. Por isso eu falo tanto de processo. Jesus foi um homem de processos. Jesus foi um homem que mostrou todas as etapas de um processo para nós repetirmos, para nós entendermos que nessa jornada nós vamos ser aceitos e vamos ser rejeitados. Nessa jornada nós vamos nos alegrar e nós vamos nos entristecer. Nós vamos chorar e nós vamos sorrir. Mas chegou o grande dia. Chegou o grande período, o tempo determinado para que ele fosse provado na palavra, não que ele recebeu, mas na palavra que ele era. Ele tinha se tornado em uma palavra. E a questão é que chega um momento em que nós vamos precisar manifestar externamente aquilo que nós somos internamente. Nós vamos precisar manifestar para quem está nos olhando, sim, porque o Evangelho é testemunho, sim. A palavra fala sobre isso, a manifestação dos filhos está relacionada não a poder apenas, mas a um caráter de Cristo manifesto na terra. Então a nossa edificação vai nos levar para um momento chave, um ponto crucial em que nós vamos precisar provar se aquilo que nós recebemos e proclamamos e confessamos se tornou uma substância real dentro de nós. Isso também aconteceu com Jesus. Começa a grande semana, a semana da vida de Jesus. E é interessante como o povo, a multidão é má. Irmãos, a multidão é má. Por isso que a multidão lá ficava bem no pátio. Quando tinha o templo, o tabernáculo, a multidão ficava no pátio. Havia uma separação, a multidão não podia passar para o santo lugar. Alguns iam até o átrio, ou os sacerdotes no santo lugar, e só os sumos sacerdotes no santíssimo lugar. O lugar da multidão é onde você vai encontrar pessoas boas e pessoas más. Nós vamos encontrar pessoas que juram lealdade, mas são desleais. Nós vamos encontrar pessoas que estão matando os propósitos todos os dias. Nós vamos encontrar pessoas que batem nas nossas costas e dizem que estão conosco, mas não estão. Pessoas que sugam de nós aquilo de bom que nós somos, mas não dá para nós nada de bom, simplesmente porque elas não têm nada de bom para dar. Então, nesse meio, a multidão, ela é ruim. A multidão é má, existe todo tipo de gente. E nós tendemos a estar nessa multidão, nesse grupo da multidão, por períodos da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Começou a semana de Jesus, um domingo festivo. Quando Jesus chegou montado num jumento, a multidão aclamava Jesus. A multidão batia palmas e dizia: Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Foi a mesma multidão que o crucificou. A mesma multidão que estava ali recebendo ele, aclamando o seu nome. E é interessante que Jesus sabia de tudo.
Na nossa jornada, o Espírito Santo vai nos revelando a sua mente, ele vai nos revelando os acontecimentos. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu sinceramente tenho um momento que eu penso, meu Deus, eu não queria saber dessas coisas não, me inclua fora dessa. Na verdade me exclua. Mas eu disse no sábado, numa ministração que eu fiz, que Deus ele procura parceiros. Parceiros com quem ele possa contar e para quem ele possa contar seus segredos. Com quem ele possa compartilhar os próximos acontecimentos, cumprindo a palavra que diz que ele não fará nenhuma coisa sem revelar os seus servos, os profetas. E Jesus sabia de tudo aquilo, ele sabia que aquela mesma multidão, dentro de alguns dias, ia crucificá-lo. E ele se alegra com a multidão. Mais interessante é esse coração puro de Cristo. É esse modelo que ele deixa para nós. E daí que eu estou com alguém que está falando de mim pelas costas? E daí, queridos, deixa eu te dizer, nós podemos escolher não beber de um espírito rebelde. Você pode escolher não beber de um espírito rebelde. Mas você não pode escolher não ter comunhão de corpo com ele. Se existe uma coisa que pode curar um espírito rebelde, é um espírito obediente. E se você é sal mesmo, não se separe dessas pessoas. Nós precisamos andar junto para salgar, para mudar o caráter, para manifestar o caráter de Cristo. No entanto, eu não necessito escolher beber de um espírito rebelde. Eu estou falando de duas coisas diferentes. E Jesus sabia que ali tinham muitos espíritos rebeldes, falsos, mentirosos. Também tinham muitos que estavam com ele e ele participou daquilo ali. Ele foi aclamado por aquela massa e a semana foi passando, ele foi recebido como bendito é o que vem em nome do Senhor. E a sua semana continua, muitas coisas naqueles dias, até que chega a quinta-feira. E Jesus tem a última ceia com os seus discípulos. E ali, ele se senta com os seus discípulos, tira uma pequena parcela da multidão e faz desses discípulos, seus discípulos íntimos, com quem ele pode começar a contar seus segredos. Isso é um trabalho difícil. Eu estou falando sobre nós, por favor, entenda. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando sobre nós. Eu estou falando sobre os paralelos que nós vivemos na nossa vida. Jesus se sentou com os 12 ali, e todo mundo muito desligado do que estava para acontecer. Todo mundo muito desligado, eles estavam interessados em bajular. Pedro estava muito interessado em bajular Jesus. Jesus, não diga isso, não diga. Mais uma vez ele repetiu que ele ia morrer. Jesus, não diga isso, que eu vou contigo até a morte, morro contigo se preciso for. Pedro, Satanás tem pedido a sua vida todos os dias, buscado peneirar a sua vida todos os dias. E Pedro não estava entendendo o que estava sendo falado. Existem momentos, ou muitos momentos da nossa vida que nós estamos tão desligados da palavra. Eu estou falando da palavra Cristo, do propósito, que nós não temos dimensão do que está acontecendo ao nosso redor, da atmosfera espiritual que está acontecendo ao nosso redor. E Jesus tentava o tempo todo lembrá-los. E naquele momento da mesa, eles ficam querendo saber quem ia traí-lo. Eu não vejo Jesus em momento nenhum dizendo, vamos ficar com o pé atrás com Judas. Jesus, em todo momento, ele ensinava algo. Ele ensinava algo. Todo mundo queria saber quem é que vai te trair, Jesus. E ele muito sussurra no ouvido de João. Ele conta um segredo. Quantos de nós estamos preparados? Estão preparados para ouvir segredos nesse nível? Jesus diz para João, esse é o que mete a mão no prato comigo, é o que vai me trair. Era Judas, e nem por isso ele diz para os outros, olha, não anda com Judas, olha só, pé atrás com Judas. Vamos preparar aqui uma estratégia para nós nos protegermos, para vocês me protegerem.
contra Judas, eu não vi Jesus dizendo, vou chamar os mais achegados para, olha, vocês me protejam contra Judas. Nós temos um protetor, nós temos um melhor amigo, nós temos um guarda. A palavra diz que não dormitará e não tosquenejará. O guarda de Israel, ele não dorme. Nós não precisamos nos preocupar com coisas que estão fazendo contra nós e nem palavras que estão se levantando contra nós. Coisas que estão dizendo a nosso respeito, meu querido, pouco importa. Se eu tenho uma palavra, eu me tornei ela. Jesus sentou, ele permaneceu com Judas. A ceia de Cristo é totalmente inclusiva. Ela não é exclusiva ou excludente, ela não exclui, ela inclui o tempo inteiro, até os traidores. E isso me leva a crer, me leva a concluir que nós precisamos aprender ainda muito com Jesus. Nós estamos muito longe da imagem e semelhança de Cristo. E ele senta ali, ele ensina algumas coisas, ele dá uma pausa na comunhão para lavar os pés dos discípulos, inclusive o de Judas, para ensinar a respeito do serviço, para ensinar a respeito de quem seria o maior no reino. E terminado aquele momento ali, ele pega mais 3 no meio de uma pequena multidão de 12. Ele vai extraindo das multidões, ele vai extraindo. Dentro de uma multidão tem uma multidão e outra multidão e outra multidão. E ele extrai 3 dessa pequena multidão de 12 e leva para aquele lugar chamado Getsêmani. E naquele momento ali começa o momento mais humano da vida de Cristo. Eu costumo dizer que a morte não aconteceu na cruz, a morte de Cristo aconteceu no Getsêmani. Deixa eu te dizer, nós vamos caminhar uma jornada, recebemos uma palavra, vai chegar o momento que nós vamos ser provados na palavra que nós recebemos. Chegou o momento de Cristo, vai chegar o seu. Nós vamos passar por momentos em que vamos ser provados. Cristo então vai ali, no Evangelho de Mateus não conta esse episódio, mas no de Lucas conta. Ele chama Pedro, Tiago e João e pede para que vigiem com ele. Jesus chegou no momento mais difícil da sua vida, no momento de mais angústia e de maior medo. Naquele momento ele não era mais o bendito que vem em nome do Senhor. Naquele momento ele não era a raiz de Davi. Naquele momento ele não era o rei dos reis para ele. A visão que ele tinha de si mesmo não era nada disso. Ele era um homem fraco, angustiado, abatido e com medo. Ele se coloca ali e se põe a orar no versículo 38, 37. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Entristecer-se e angustiar-se. 2 coisas. Existe uma tristeza que não nos angustia, mas a tristeza com angústia é algo dilacerante. É algo que nos dá sentimentos de morte, de querer morrer naquele momento para acabar com a agonia que nós estamos sentindo. E eu sei que todos aqui já sentiram isso, inclusive os que estão em casa agora. Talvez tenha alguém sentindo isso agora. E ele entra no momento de desespero, a minha alma, e ele diz, naquele momento, Jesus nos ensina como nós devemos utilizar o corpo de Cristo. Jesus chama 3 íntimos, mais íntimos para ele, e conta a sua angústia. A minha alma está angustiada. Vocês conseguem imaginar Jesus fazendo isso? Da mesma forma que nós olhamos para alguns homens de Deus, algumas pessoas que achamos que são blindadas e não conseguimos imaginar isso, talvez porque ela não teve a humildade de chegar e dizer, estou angustiado, estou triste, Ele diz que a alma dele, ele não fala de espírito. Ele está falando de alma. Por que a gente quer anular a alma da gente? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Existe corpo, alma e espírito. Isso é real, literal e verdadeiro.
Existe um processo que precisamos entrar numa dinâmica com relação às partes de que somos formados. A nossa alma precisa ser conquistada. Nesse momento aqui, a alma de Cristo estava sendo conquistada para um propósito, mas Ele sabia desde o dia que Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele era o verbo desde antes, mas chega uma hora que essa palavra vai nos provar e vai doer, e nós vamos precisar decidir. Assim foi com Jesus, não foi diferente com Ele. E Ele entra ali, agora Ele se coloca frente a frente com a palavra que Ele recebeu. Uma parte já tinha se cumprido. Ele veio, se fez carne, habitou entre os homens, agora era a hora da morte. E Ele se coloca de frente com a palavra. Naquele momento o desejo dele era se descolar daquele acontecimento. E está aqui, a Bíblia nos afirma isso. Ele começa a se angustiar e se entristecer e mostrar como nós aqui, que o Senhor nos livre dessa igreja individualista que tem se formado no Brasil e no mundo. Que o Senhor nos livre da autossuficiência, que o Senhor nos livre desse individualismo doente, em que não se confessa mais pecados, em que não se conta mais com a ajuda do outro, em que não nos permite mais nos despir para o outro, porque a soberba não deixa, em nome de uma vida de engano, em nome de uma máscara de espiritualidade desumana. Jesus se coloca diante de três homens. O outro tinha acabado de dizer que morria por ele. Jesus lhe conhecia o coração. Jesus sabia que ainda naquela noite ele ia negar a Jesus 3 vezes. Diante de mais 2 que estavam juntos, que em outro momento haviam disputado quem sentaria à direita de Cristo nos céus. Eram homens soberbos, inconstantes, desconhecedores da verdade. No entanto, ele se coloca diante desses homens e diz: a minha alma está triste, angustiada até a morte. Ele não se interessou em se esconder. Ele se despiu diante de pecadores, de homens incompletos e imperfeitos. Isso é igreja, isso é o modelo de igreja, isso é o modelo de corpo que cura uns aos outros. Mas eles não tinham entendido nada. Nós não entendemos nada. Simplesmente não temos entendido a mensagem de Cristo. E ele começa então a se colocar. Ele se separa um pouco, fica aqui, me dá um apoio. Eu preciso de vocês nesse momento de fraqueza. Eles não entendem, afinal de contas ele era Jesus. O sono da indolência estava tão grande neles que eles se colocaram a dormir. Eles não entenderam o momento. Eles não se ligaram nos fatos proféticos. Eles não se ligaram na palavra, tal qual muitos de nós nos encontramos aqui, agora, hoje e nesse tempo. Jesus então se coloca aqui, diz que ele se prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele volta, encontra os discípulos dormindo e diz a Pedro: por que a Pedro? Porque foi a Pedro que ele entregou a chave da igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Pedro ficou felizinho quando ele recebeu essa palavra, não foi? Mas você vai ser provado na palavra que te foi entregue. Ele podia ter chamado qualquer um dos 2, mas ele falou com Pedro: Pedro, eu esperava um pouco mais agora. De quantos amigos nós esperamos um pouco mais? De quantos amigos que andaram conosco, viram milagres e compartilharam conosco coisas, nós esperamos um pouco mais? Ele esperava de Pedro porque foi a Pedro que ele entregou uma palavra muito forte. Quer uma boa palavra? Quer uma grande missão? Tem certeza? Ao que muito é dado, muito será cobrado. Nós vamos ser cobrados na medida daquilo, da responsabilidade que nós recebemos. Então ele pergunta: Pedro, nenhuma hora você pôde vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
O espírito está, é um estado passageiro. A carne é. Por isso nós devemos nos edificar, morrer todo dia. O espírito está pronto. A carne é fraca. Ela é. Nós precisamos buscar todo dia morte. Morte, morte, para nos tornarmos espírito. Porque hoje eu estou pronta, amanhã eu posso não estar. Se eu der uma brecha assim para a carne, eu não estou mais. E eu preciso renovar, renovar, renovar todos os dias. Por isso é hora após hora. Por isso é orar sem cessar. Por isso são práticas espirituais. E ele passa isso para Pedro, alertando a ele. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou mais uma vez dormindo, e ele fez isso por 3 vezes. No Evangelho de Lucas, como eu disse, cita um fato que Mateus não fala. Jesus se angustiou tanto que ele suou gotas de sangue. O nome isso é um fenômeno raro chamado hematidrose. Hemate de hemato, hidrose de água, vem suor. E para acontecer um fenômeno desse, eu acho que aqui nunca ninguém viu. Se alguém viu, me conta depois como foi, mas é raro e pode acontecer. Para alguém suar gotas de sangue, na verdade não é o suor que está sangrando, mas são vasos capilares que se romperam por causa de uma pressão, uma angústia, medo, um sentimento de rejeição, todas as emoções misturadas em nível extremo. Jesus estava no extremo da sua alma. Pois é. Ele estava almático. Jesus estava almático. Ele estava no extremo do medo. Eu não consigo imaginar, eu acho que você também não. Mas é porque a gente não lê a Bíblia com o Espírito. Nós não lemos a Bíblia com o Espírito. Se nós não lermos a Bíblia, nós nunca vamos conseguir imaginar Jesus nesse estado. E ele estava muito pior do que muitos de nós já viveu. Jesus estava num estado extremo de medo, angústia, pavor, rejeição, abatimento moral. Se você for estudar sobre isso, você vai ver que além disso, uma pessoa, para ter os seus vasos rompidos por causa da pressão sanguínea alta, ele tem que estar, o seu corpo está dolorido, ele está sentindo dores, mas que dores? Você sente dor quando você está tenso? Aqui o seu ombro dói? Seu corpo todo? Alguns de nós ficam com sintomas de gripe só de cansaço. Era assim que Jesus estava naquele dia. As suas emoções internas estavam todas mexidas. E ele então, era nesse estado que ele se encontrava quando os discípulos dormiram. Eu quero te dizer que no momento da sua decisão, no momento da sua morte, mais uma vez, a morte de Cristo não aconteceu na cruz, aconteceu no Getsêmani. O momento da nossa morte é o momento em que a palavra vai nos provar. O momento da nossa morte é quando o Espírito virá e vai nos fazer a consolidação de uma proposta. E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ser tentados a deixar a missão. Jesus foi tentado a deixar a missão. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. 3 vezes. Jesus foi muito insistente. Ele tentou a primeira vez, houve silêncio. A segunda vez, houve silêncio. Da terceira vez, ele entendeu que não era possível passar dele esse cálice. Existem algumas decisões que o Espírito vai fazer por você, mas é você que vai expressar. Não tem jeito. Ainda assim, Jesus podia decidir não fazer, mas ele entendeu o silêncio do Pai. Quando Deus fica em silêncio conosco diante de uma coisa que nós já sabemos, é porque ele está confirmando o que precisa ser feito. Jesus sabia que ele precisava morrer, mas Deus não tirou dele o direito de ser homem. Não foi suprimido de Cristo o direito de ser homem. E ele foi homem, ele se expressou como homem. E o que ele esperava naquele momento era que ele teria amigos no momento da sua dor. Mas ele não teve.
Pode ser que alguém aqui esteja se sentindo assim hoje. Mas eu não sei se Pedro, Tiago e João poderiam ter feito alguma coisa naquela hora, a não ser dar um apoio moral, porque as nossas decisões, nós é que vamos ter que tomar. Naquele momento, Jesus morreu a sua morte. O espírito dele estava pronto para morrer, para manifestar no corpo o que já tinha acontecido dentro dele. Quando ele chama os discípulos, explica didaticamente mais uma vez que eles dormem e repousam. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. Eu imagino o cansaço de Cristo já por causa do seu estado. Em ele 3 vezes tentar amigos e não conseguir. E na terceira vez ele olha e diz: apesar disso tudo, mesmo assim, vocês dormem e repousam. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Vai ser desse jeito. Você vai falar muitas coisas. Você vai tocar trombeta a respeito de muitas coisas. Por isso a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando de ouvido físico, ele está falando de um ouvido espiritual que é capaz de captar além do que está aparente, além da fortaleza de um pastor, além da fortaleza de uma grande pessoa de Deus, além da fortaleza de um líder, além das suas próprias fortalezas. O Espírito fala e o Espírito ouve. O Espírito de Deus fala e o nosso espírito ouve. Nós precisamos ativar o ouvido do Espírito. Se nós ativarmos o ouvido do Espírito, nós vamos alcançar além do que estamos vendo. Jesus precisava um pouquinho mais naquela hora. Jesus necessitava, como homem, um pouquinho mais de que discípulos dormindo. Tem muita gente dormindo nesse momento. Jesus então diz no versículo 46, levantai-vos, vamos. O traidor se aproxima. Quando ele diz isso, ele está dizendo: vamos, eu estou pronto para morrer. Vamos, eu estou pronto para morrer na carne, o que eu já morri aqui dentro. Se nós conseguirmos vencer internamente, não existe nenhuma situação externa que vai nos parar. Jesus passou todos os momentos, uma noite inteira sem dormir. No dia seguinte, quando o dia amanheceu, dali ele foi ser julgado de forma oculta. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali naquele momento com os religiosos, com os sacerdotes. Aquela ação era proibida. Ele foi julgado no oculto e a sua condenação manifestou-se publicamente. Ninguém sabia o que estava acontecendo no oculto. E ele sai dali, já a primeira rejeição, mas ele já se sentiu rejeitado no Getsemane. Ele já se sentiu sozinho, agora era a manifestação. Primeira manifestação, Judas, que ele lavou os pés e comeu junto, beijou no rosto e o traiu. Ele é vendido, é julgado em oculto, sai dali, uma longa jornada. O caminho que Jesus fez foi um caminho doloroso para os seus pés. Ele estava enfermo, Jesus era um homem fisicamente enfermo. E já apanhando muito naquela jornada, chega o momento da cruz. Então ele pode manifestar publicamente a decisão que ele tomou a sós. Irmãos, já não doía mais. O que ele passou ali já não doía mais. Embora ele tenha sentido uma dor física, quando o nosso interior está protegido das dores, não importa o que vier por fora, não importa o que vier externamente, já não doía mais porque ele já estava morto. Morto não sente dor, morto não se ofende. Ou você acha que Jesus disse na cruz: perdoai-os porque eles não sabem o que falam? À toa, isso foi construído no momento em que a palavra o provou. Lá no escondido, onde os outros estão dormindo e você está a sós com Deus, pedindo para Deus para deixar a missão.
e Deus está te recusando. Deixa eu te dizer, Deus vai te recusar, porque Ele sabe que você pode ressuscitar. Ele vai te recusar, Ele sabe que você pode ir até o fim, ainda que no momento da angústia da alma, você não saiba disso. Jesus estava pronto para morrer. Quando morremos internamente, a manifestação pública da nossa morte vai aparecer. Jesus foi para o lugar mais alto onde podia estar, que foi a cruz. E publicamente, e ainda, vivendo a sua dor mais extrema, era de achar que ele estava só ainda mais uma vez. Jesus venceu duplamente. Eu vou fechar agora. Adão perdeu uma única vez no Éden. Foi um tiro certeiro em Adão, por causa da sua soberba. Mas Jesus venceu duplamente. Ele venceu no Getsemane, e ele venceu no Calvário. Ele venceu solitário, e ele venceu publicamente. Ele venceu a solidão sozinho, mas com gente ao redor. E ele venceu a solidão do seu Pai. Ele se sentiu ausente, ele sentiu o Pai ausente. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele permaneceu. E a sua morte trouxe vida a todos nós. O Getsemane é o lugar da decisão. A cruz pública é o lugar da manifestação. Nós só manifestamos publicamente aquilo que decidimos no secreto. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ofertar.